Olá, amigos, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos continuar a falar de hífen, vamos finalizar a nossa matéria. Na aula passada nós vimos o emprego do hífen no processo de derivação, falamos um pouco sobre a estrutura das palavras para que vocês entendessem o que é um radical, para que vocês entendessem o que é um prefixo, o que é o sufixo. Em seguida, nós falamos sobre o processo de formação de palavras, que, entre vários outros processos, pode ser formada por derivação prefixal ou por derivação sufixal, e vimos como que o hífen é empregado nesse processo, tanto na derivação prefixal, em 6 regras, quanto na derivação sufixal, em 1 regra. Pois bem, chegou o momento, então, de nós falarmos sobre a composição, que é um outro processo de formação, e o emprego do hífen nesse caso. Vamos lá, então? Olha só. Quando a gente fala em composição, diferentemente da derivação, nós estamos falando em processo de formação, estamos falando em processo de formação de palavra, processo de formação de palavra, a partir de mais de um radical, a partir de mais de um radical. Ou seja, gente, a partir de mais de uma palavra. Esta é a composição. A composição, na derivação, a palavra que é derivada, a palavra que é formada, ela vem de uma palavra só, como nós falamos. A palavra ilegal vem de legal. Já a palavra, por exemplo, beija-flor, vem de beija mais flor. Então, note que agora eu tenho uma palavra nova, que é beija-flor, formada a partir de mais de um radical, a partir de mais de uma palavra. A esse processo dá-se o nome de composição. Nós temos 2 tipos de composição em língua portuguesa, 2 tipos. Nós temos a tal da composição por aglutinação, temos a composição por aglutinação, e a composição por aglutinação é aquela, gente, em que vai haver perda de letra e perda de som, vai haver perda de fonema. Por exemplo, a palavra água, água mais ardente, a palavra água mais ardente, vai formar uma outra palavra chamada aguardente. Repare que houve a perda aqui de um fonema, né, de uma letra, que é o A. A palavra plano, as palavras plano mais alto, vão formar uma palavra nova que é planalto. E reparem, novamente, que houve a perda de letra e de som. A este processo de formação de palavra aqui, nós damos o nome de aglutinação. É um processo menos importante. Você vai dizer assim, Ricardo, vai haver o hífen, porque nós estamos falando de composição, não é para falar de hífen. Exatamente. Então, o que a aglutinação tem a ver com hífen? Por enquanto, nada. Nunca vai haver hífen na aglutinação, porque na aglutinação nós temos 2 palavras que se quebram e que se misturam para formar uma terceira, tá bom? Agora, vai haver o hífen no outro processo de composição, que é a justaposição. Vamos lá, vamos ver então o que é o processo de composição por justaposição. Este sim é importante, este sim é mais importante para a gente. Vamos lá. Justaposição. Justaposição. Como é que se dá, pessoal, o emprego do hífen, ou melhor, o emprego do hífen ainda não. Como é que se dá o processo de justaposição? Bom, na justaposição, diferentemente da aglutinação, em que nós temos perda de letra e de som, na justaposição isso não vai acontecer. Na justaposição nós temos 2 palavras que se juntam, 2 ou mais palavras, porque nós temos na língua portuguesa palavras que são gigantescas. Por exemplo, Maria vai com as outras. Maria vai com as outras é uma palavra composta por justaposição. E olha só, ela é formada por várias palavras. Então, na justaposição, nós temos apenas palavras que são formadas a partir de outras palavras, mas que mantêm o som, que mantêm a sua estrutura, mantêm uma certa independência. Elas não perdem nem letra e nem som. E geralmente essas palavras compostas por justaposição, elas vão vir ligadas por um conectivo, seja um hífen, seja uma preposição, seja uma conjunção, um artigo e assim por diante. Olha só, exemplos de palavras compostas por justaposição. Você concorda comigo que quando você pensa em cachorro quente, você não vai pensar num cachorro e não vai pensar
no quente, né? Numa fogueira. Você vai pensar no sanduíche. Quando você pensa em pé de moleque, você não vai pensar no pé do menino. Você vai pensar no doce. Quando você pensa, por exemplo, em beija-flor, você não pensa em uma boca e pensa em uma flor. Você pensa no pássaro. Logo, isso é uma palavra composta. É uma palavra nova que é formada a partir de outras palavras. Então, vamos lá. Vamos juntos aqui. Exemplo de palavra composta. Cachorro quente. Cachorro quente é uma palavra composta por justa posição. Olha só, ligada pelo hífen. Pé de moleque é uma palavra composta por justa posição e ligada pelo hífen, não, agora ligada por uma preposição. Mula sem cabeça é uma palavra composta por justa posição, só que ligada, mula sem cabeça, só que ligada por uma preposição, tá vendo? Então, palavras compostas por justa posição são palavras que mantêm certa independência, elas não perdem letras e sons e que geralmente elas vêm ligadas por um conectivo, seja o hífen, seja uma preposição, seja um artigo. Então, dia a dia é uma palavra composta por justa posição, guarda-roupa é uma palavra composta por justa posição, primeiro-ministro é o nome de um cargo, é uma palavra composta por justa posição, couve-flor, guarda-sol, guarda-chuva. Todas essas palavras são palavras compostas por justa posição. E aí você diz assim, Ricardo, e o hífen vai ser empregado onde? Vai ser empregado aqui. O hífen vai ser empregado nas palavras compostas por justa posição e não por aglutinação. Então, a partir de agora, nós vamos estudar as 7 regras do emprego do hífen nas palavras compostas por justa posição. A gente já estudou 7 regras na derivação, agora nós vamos estudar as 7 regras na composição. Sejam bem-vindos, vamos lá, venham comigo. Gente, quando nós falamos então do hífen e a composição, quando nós falamos do hífen e a composição, nós estamos falando basicamente do emprego desse sinal em 7 regras. E aí nós vamos ver agora cada uma delas. Assim como nós falamos lá na derivação, que existem algumas regras que são mais importantes, porque são regras gerais, são regras que modificam a maioria das palavras, aqui na composição também vai haver isso. Vocês vão ver que vai haver 2 ou 3 regras que são mais importantes. Por quê? Porque elas mudam a maioria das palavras, elas justificam o emprego do hífen na maioria das palavras. Já outras regras são muito específicas, outras regras são muito pontuais e que às vezes a gente nem chega a utilizar. Mas temos que conhecer, já que a gente quer, né, prestar concursos públicos, já que a gente precisa ter uma noção geral da matéria, a gente precisa sabê-las também, tá bom? Então, sejam bem-vindos ao hífen e à composição. Vamos falar sobre as 7 benditas regras agora. Bom, a primeira regra do hífen e a composição, do hífen na composição, nos diz o seguinte: nos diz que haverá o hífen em palavras compostas por justa posição, desde que essas palavras não possuam outro conectivo, né? Então, por exemplo, na palavra pé de moleque, vocês estão percebendo que já há um conectivo, então não vai haver mais o hífen ali. E é interessante que palavras como pé de moleque, dia a dia, mão de obra, todas elas eram grafadas com hífen antes da nova ortografia. E uma das mudanças que ocorreu foi justamente essa, a retirada do hífen, porque não há mais razão de ele existir, já que os conectivos eles fazem o mesmo papel do hífen. Então, só vai haver o hífen em palavras compostas por justa posição, palavras compostas por justa posição e sem conectivo, palavras compostas por justa posição e sem conectivo. Exemplos: couve-flor. Exemplos: ar-condicionado, que é o nome do aparelho, né? Condicionador de ar ou aparelho. Exemplo: quebra-molas, ou melhor, quebra-cabeça. Quando você pensa em quebra-cabeça, você não pensa em alguma coisa que vai quebrar a cabeça, você pensa no jogo. Então, note que são 2 palavras que se juntam para formar uma terceira, como ocorre com a palavra
beija, beija, esse beija ficou estranho, beija-flor, e etc. Então, gente, só vai haver o hífen em palavras compostas por justaposição que não possuírem o conectivo, porque a nova ortografia fez essa grande mudança. Antes da nova ortografia, a palavra pé de moleque era grafada assim. Antes da nova ortografia, a palavra dia a dia era grafada assim. Antes da nova ortografia, a palavra mão de obra era grafada assim. A partir do novo acordo e desta observação que eu acabei de fazer, essas palavras deixaram de ser grafadas com o hífen e apenas o conectivo. Ficam apenas com o conectivo. Por quê? Porque o conectivo já faz o papel que o hífen faz em palavras como essas aqui, ó. Em palavras como couve-flor, em palavras como ar-condicionado, em palavras como quebra-cabeça, beija-flor e assim por diante, tá bom? Então, a primeira regra, essa é uma das regras mais importantes, porque ela modifica muitas palavras, né? Ela vai justificar o emprego ou não do hífen em muitas palavras. Então, a primeira regra nos diz o seguinte, que vai haver o hífen em palavras compostas por justaposição que não possuírem o conectivo. Tranquilos? Beleza. Vamos então agora para a segunda regra do hífen na justaposição. Acontece o seguinte, que algumas palavras, por mais que possuam conectivos, elas vão trazer o hífen. Infelizmente, gente, a Academia Brasileira de Letras fez uma lista de palavras muito utilizadas por todos nós. Inclusive, se retirarem os hífens dessas palavras, a gente vai procurar psicólogos, porque não conseguimos viver sem o hífen dessas palavras. É claro que eu estou sendo irônico, né? A Academia Brasileira de Letras disse o seguinte, que existem aí palavras de uso efetivo. Opa, deixa eu colocar aqui, manter o paralelismo, escrever de azul, como eu estava dizendo. Palavras de uso efetivo. Palavras de uso efetivo. Pois bem, a Academia Brasileira de Letras disse que 7 palavras sempre virão grafadas com hífen, independentemente de conectivo. Aí você me pergunta, quais palavras são essas, Ricardo? E aí, como é que eu faço para descobrir essas palavras? O que eu tenho que fazer? Gente, infelizmente não há outra alternativa. Infelizmente você tem que decorar. Quais são essas palavras? Vamos lá. Água de colônia. Arco da velha. Pé de meia. Cor de rosa. Mais que perfeito. Ao Deus dará a queima roupa. Essas 7 palavras aqui sempre deverão ser grafadas com hífen, porque são consideradas de uso efetivo. Agora, gente, eu só uso mais que perfeito quando eu estou dando aula de verbo. Né? Acho que dessas palavras aqui a gente utiliza mais cor de rosa. É claro que esse pé de meia aqui não é o pé da meia, né? Porque o pé da meia não é a palavra composta. Esse pé de meia aqui é a poupança, quer dizer economia. Então, esse pé de meia também costuma, acho que é um dos mais utilizados, mas existem palavras aqui que não fazem parte do dia a dia da população, mas a academia disse que essas palavras têm que ser grafadas com hífen, então elas têm que ser grafadas com hífen, tá? Tem que gravar, tem que decorar, procurar a melhor forma de entender isso aqui, beleza? Então, essa é a segunda regra, tá? Essa é a segunda regra que volta e meia é cobrada aí por algumas provas de concurso. Pois bem, terceira regra, também é importante, porque essa terceira regra vai justificar o uso da vírgula, ato falho, vai justificar o uso do hífen, o emprego do hífen, em muitas palavras também. Por quê? Porque designam espécies botânicas e
zoológicas. Então, palavras que designam, que nomeiam espécies, espécies botânicas e zoológicas, deverão sempre ser grafadas com hífen, independentemente de conectivo. Então, o negócio é o seguinte: nome de bicho e nome de planta, se tiver ou não conectivo, devem ser grafados com hífen. Então, João de Barro, João de Barro, com hífen. Mico-leão dourado, com hífen. Vamos lá, sei lá, erva doce é uma espécie botânica, com hífen. Há uma planta chamada malícia de mulher, como é que deve ser grafada? Com hífen. Enfim, todos os nomes de planta e todos os nomes de bicho devem ser grafados com hífen. Agora, sabe o que é interessante? É que em português nós temos várias palavras que são iguais, né, e que significam coisas diferentes. Várias vezes, volta e meia, você vai fazer esse teste, você vai entrar, digitar no dicionário, por exemplo, a palavra bico de papagaio, e você vai encontrar essa palavra sem o hífen. Porque bico de papagaio é o nome de uma inflamação, é o nome de uma doença. Só que logo abaixo você vai encontrar bico de papagaio com hífen. Você já pode ter quase certeza de que isso vai ser uma espécie botânica. E aí a gente digita lá, bico de papagaio, ele vai dizer que é uma espécie botânica, blá, 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 blá. O mesmo acontece, por exemplo, mão de vaca. Quando alguém fala, fulano é muito mão de vaca, fulano é murrinha, né? Fulano é pão duro, fulano é avaro. Agora, abaixo dessa palavra no dicionário vai aparecer mão de vaca com hífen. Pode ter certeza de que aquilo ali vai ser uma espécie botânica. E quando a gente digita, vai assim, espécie botânica, blá, 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 blá. Enfim, então assim, se designar espécie botânica ou zoológica, independentemente de conectivo, vai ter o hífen, tá bom? Regra 3. Gente, essas 3 regras são as principais regras, são as regras que modificam a maioria das palavras em língua portuguesa nessa parte, na composição, tá? Então, para-choque, para-raios, tudo isso vai ser grafado com hífen, porque são palavras compostas por justaposição e sem conectivo. A segunda regra que a gente viu, palavras de uso efetivo. Estas aqui vão ser sempre grafadas com hífen. Terceira regra que nós vimos, espécies botânicas e zoológicas, todas elas vão ser grafadas com hífen, independentemente de conectivo. Então, a maioria das palavras é justificada por essas 3 regras. Agora, como na composição, eu disse a vocês que há algumas regras que são mais específicas, mas que precisam ser passadas, precisam ser faladas a vocês. Vamos ver quais regras são estas? Temos aí mais 4 regras pela frente e vocês vão ver que são regras menos específicas, mas que nós precisamos aprender, tá? Então, bem-vindos aqui à 4ª regra. A 4ª regra nos diz que vai haver o hífen, a 4ª regra nos diz que vai haver o hífen em palavras, ou melhor, em nomes de lugar. O acordo dá o nome topônimo, tá? Topônimo nada mais é do que nome de lugar. Então, em nome de lugar, nomes de lugar, formados por grão, forma verbal ou ligados por artigo. Ô, gente, seguinte, essa regra ela é muito pouco utilizada no Brasil, muito pouco utilizada. Vale lembrar que o acordo ele é um acordo internacional. O acordo ele é feito para os países que falam língua portuguesa. Já em Portugal, muitas cidades, como Montemor o Novo, como Abrecampo, como Passa Quatro, várias, como Traga-Mouros, várias cidades são formadas sim por verbo. No Brasil nós temos pouquíssimas, né? No máximo São Miguel do Passa Quatro, ligadas por artigos, basicamente Bahia de Todos os Santos, mas temos pouquíssimas cidades para empregar esta regra aqui, mas é uma regra que existe. Então basta saber que quando um nome de lugar for formado por grão, por exemplo, nós tínhamos na província o estado do Grão-Pará, ele seria grafado com hífen, hoje já não há mais, né? Hoje é o Pará. A palavra Grã-Bretanha, se a gente for escrever
né, a região Grã-Bretanha, a gente tem que grafar com hífen por causa do grã. A palavra, por exemplo, São Miguel do Passa Quatro, esse passa é do verbo passar, então ele tem sim que ser grafado com hífen. Ou quando elas estiverem ligadas por artigo, como acontece com Bahia de Todos, hífen, os, hífen, Santos. Bahia de Todos os Santos. Reparem que essa regra, como eu disse, é uma regra muito específica, é uma regra feita muito mais para cidades portuguesas, mas pode ser também empregada em algumas cidades brasileiras, tá bom? Então, quarta regra, topônimos, ou seja, nomes de lugar formados por grão, grã, forma verbal ou ligados por artigo. Beleza? Vamos lá então, vamos lá. Continuando, vamos falar sobre a nossa quinta regra. A regra 5 nos diz que o advérbio mal, quando formar adjetivos, então, advérbio mal, quando formar adjetivos, receberá o hífen, quando a palavra começar por vogal ou H, gente, por vogal ou H. É por esse motivo que palavras como mal educado, fulano é muito mal educado, tem que ser grafada com hífen, ó, mal, advérbio mal, e a palavra iniciando por vogal. Fulano é mal amado, tem que ser grafado com hífen, porque advérbio mal e a palavra sendo iniciada por H. Fulano é mal-humorado. Tem que ser grafado com hífen, porque eu tenho o advérbio mal e a palavra sendo iniciada por H. Agora, mal criado, tudo junto, mal visto, tudo junto. Só vai haver o hífen mesmo, pessoal, quando o advérbio mal ele vier acompanhado de uma palavra que é iniciada por vogal ou H, segundo esta regra que aqui está, tá bom? Regra 6 e penúltima regra. Regra 6 e penúltima regra. A regra 6 nos diz o seguinte, ó, que as palavras que os radicais além, a quem, recém, sem e bem trarão o hífen sempre ao formar adjetivos, né? Trarão hífen sempre ao formar adjetivos. Então, ou não, né? Não só adjetivos, porque às vezes em além-mar você não tem um adjetivo, você tem um substantivo. Então, mas em recém-casado, recém-formado, sem vergonha, todas essas palavras são adjetivos. Então, pensa o seguinte, além, a quem, recém, sem e bem, trarão sempre o hífen quando formar palavras. Exemplo, sem terra. Sem terra é o nome de um povo, né? É o nome de um povo que existe aí no Brasil. Então, a gente tem uma palavra composta, formada por sem vergonha, sem vergonhice, todas elas devem ser grafadas com hífen. Bem-vindo, deve ser grafada com hífen. Bem vestido, fulano é bem vestido, tem que ser grafada com hífen. Fulano é bem amado, tem que ser grafado com hífen. Bem casado, tem que ser grafada com hífen. Recém-nascido, recém-casado, recém-formado, recém-separado, tudo isso tem que ser grafado com hífen. Além-mar, a queimar, tudo isso também deve ser grafado com hífen, segundo esta regra aqui, que nos diz que os radicais além, a quem, recém, bem e sem devem ser sempre grafados com hífen, tá bom? Para finalizar, nós temos a última regra, que é uma regra um pouco mais subjetiva, tá? Uma regra um pouco mais subjetiva, e que é possível que nós mesmos a apliquemos, que nós mesmos a façamos no dia a dia, que são os tais dos encadeamentos vocabulares. Pessoal,
Os encadeamentos vocabulares, eles parecem parecem-se muito com aquela primeira regra que a gente estudou, que é a primeira regra da composição, né? Que são as palavras compostas e sem conectivos. Mas eles não chegam a ser uma palavra composta. Por exemplo, o exemplo que vem à cabeça é ponte Rio-Niterói. Note que Rio-Niterói, Rio-Niterói não é uma palavra composta, não se enquadra no caso, por exemplo, de beija-flor. Mas existe aqui um encadeamento vocabular, quer dizer que é ponte que vai do Rio a Niterói, ferrovia Roma-Veneza, Veneza-Roma. Hoje vai haver jogo São Paulo-Corinthians, né? E assim por diante. Então, esses encadeamentos vocabulares são palavras que são juntadas pelo hífen, apenas porque elas têm uma relação muito próxima, mas não chegam a ser uma palavra composta, tá? Os encadeamentos vocabulares, nós mesmos somos capazes de fazê-los constantemente no dia a dia, sem problema algum. Então, aqui nós finalizamos as nossas 7 regras do hífen na composição. A gente viu que, primeiro caso, haverá hífen nas palavras compostas quando nós tivermos palavras compostas por justa posição e sem conectivo. Depois, aquelas 7 palavras do uso efetivo. Depois, espécies botânicas e zoológicas, sempre com hífen, independentemente do conectivo. Essas 3 são as mais importantes. Aí depois a gente foi para os topônimos, nomes de lugar, formados por grão, grã, forma verbal ou ligados por artigo. Depois, nós viemos para o radical, né, o advérbio mal, formando adjetivos. Vai haver o hífen no advérbio mal formando adjetivos quando a palavra se iniciar por vogal ou H. Sexta regra, chegamos aqui nos compostos, nos radicais, além, a quem, recém, bem e sem, que devem ser sempre grafados com hífen, quando formarem palavras, e, por fim, os famosos encadeamentos vocabulares, uma regra um pouco mais subjetiva, mas que também permite a utilização do hífen. Tá bom? Então, hoje nós estudamos, né? Hoje nós concluímos o nosso estudo de hífen, e aí vocês viram que para falar dessas 14 regras, eu precisei falar um pouquinho lá dos processos de formação de palavras, da derivação e da composição, e aí para falar da derivação de prefixo, sufixo, eu tive que voltar um pouco na estrutura das palavras. Então, é mais ou menos essa a lógica. Falamos de estrutura, depois falamos de formação, vimos aí a derivação e a composição, e aí vimos como que o hífen é aplicado em cada um desses processos. 7 regras do hífen na derivação e 7 regras do hífen na composição. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Um beijo grande e até a próxima.